O Coletivo Flutua é uma iniciativa que surgiu em 2017, dentro da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da UFO. Mas a partir disso, isso surgiu de uma necessidade de ir para a prática, de explorar outros materiais, assim. No começo eram somente arquitetas e surgiu nesse momento de explorar outros materiais, outras práticas. E aí, desde então, a gente tem intervido em espaços públicos, em universidades, em espaços em ONGs, escolas, a partir de instalações infláveis e oficinas educativas, todas a partir do reuso do plástico. Todas as nossas instalações permeiam o uso do plástico no nosso dia a dia e como que a gente pode dar outro uso para esse material. Então, a gente recria outras formas de usar esse material. Então, a nossa sacolinha que a gente vai no mercado, a gente transforma em espaços, em intervenção, em objetos de arte, em oficina, para a gente criar essa consciência e entender que esse material que é o plástico, que às vezes a gente usa somente uma vez, ele fica tanto tempo no mundo, tem uma durabilidade enorme, assim, e a gente tem tentado cada vez mais refletir e recriar esses usos dele. Essa parte desse projeto é uma continuação de um processo que a gente começou no passado, através do Tsunami, que foi inclusive o primeiro projeto que a gente conseguiu desenvolver diretamente com os catadores e catadoras, que são os protagonistas dessa luta, né, pela consciência ambiental, pela educação socioambiental também. Eu acho que a gente se entende um pouco nesse lugar de entender essa crise societária, ambiental, que a gente tem vivido, política, que a gente tem vivido, assim, e o plástico, ele está totalmente ligado com todas essas questões, assim, então a gente se coloca nesse sentido, não só artístico e ambiental, mas político do plástico, assim, o que que ele causa para as nossas vidas, o que que ele vai causar para o futuro. Eu acho que o Maré de Mudanças traz essa questão do plástico no oceano, assim, que é uma questão muito séria, que a gente tem trabalhado com mais intensidade desde o nosso primeiro projeto em parceria, que foi o Tsunami de Plástico, e tem sido explorar um pouco, assim, esse lugar que, às vezes, pra gente que não tá no litoral, não é tão visível, e a gente vai se conectando, assim, como que o lixo que não tá no litoral chega no oceano. E eu acho que parte dessa reflexão, assim, de, nossa, o nosso trabalho também chega nesse lugar, assim, então eu acho que o Maré de Mudanças e a Flutua, a gente tem essas conexões, assim, de entender o quão danoso é o plástico. Essa conexão vem muito também desse entendimento de como essas sacolinhas se acumulam e muito sobre esse processo que a gente discute sobre também o descarte, a reciclagem, pensar todo esse ciclo a partir da sacolinha, a partir do que vira um resíduo, e essa coisa de como a gente não olha para essa imagem global, então a gente não percebe quão danosa essa questão do uso único. Muitas vezes recai sobre uma individualização da responsabilidade, e eu acho que justamente um projeto de lei tenta trazer isso para uma esfera pública e para uma esfera coletiva, de tentar achar essas soluções de uma forma política mesmo, né? Não individualizar a nossa responsabilidade, porque existe o cultural, existe o que a gente pode fazer dentro do ambiente doméstico, e principalmente os nossos materiais, que são as sacolinhas de supermercado, eles surgem do ambiente doméstico, mas existe muita responsabilidade da indústria que alimenta esse uso, essa cultura do plástico, e é só através de compartilhando ideias e possíveis futuros juntos que a gente vai enxergar essa saída desse labirinto, dessa arapuca, né? Porque o plástico, ele tem uma atratividade, ele é colorido, ele é bonito, ele é adaptável para vários tipos de uso, mas assim, até que ponto esse uso desse material e o impacto ambiental desde do processo de extração do petróleo, assim, o quanto isso impacta as nossas vidas, o nosso cotidiano, tanto assim, enquanto um uso cultural mesmo, do que a gente deixou de usar para aplicar o plástico, quanto do quanto a gente deixou de valorizar os objetos, porque muitas vezes são objetos de uso único e que têm uma durabilidade de mais de 450 anos, né? A gente ficou refletindo, assim, como que a gente poderia causar uma sensação nas pessoas, assim, e a gente começou
a pensar como que é esse uso do plástico no dia a dia, como ele está em todo lugar, assim, a gente para e pensa, nossa, onde que não tem plástico hoje em dia? Isso dificilmente acontece, assim, vira e mexe eu me pego pensando, eu não consigo pensar num lugar que não tem plástico hoje em dia. E aí virou quase uma armadilha, assim, né? Esse plástico que está em todo lugar, então a gente começou a refletir sobre isso. E como a gente vive momentos que esse é um momento de pausa e reflexão, assim, eu acho que é um pouco disso que a gente quer trazer, assim, como o plástico virou uma armadilha, como que a gente pode parar e entender que, ok, muitas coisas já aconteceram, mas o que pode ser a partir de agora? Porque o plástico tá aí, ele vai continuar, novo ou antigo, assim, então o que pode acontecer a partir de agora, assim, então essa instalação Entremear é um pouco sobre esse assim, sobre pensar o passado e o futuro, sobre pensar o que a gente pode fazer a partir de agora. E a gente até brinca que o lixo é um erro de projeto e é um erro que a gente está sendo devorado por. E é um pouco esse o labirinto que a gente se sente entrando, de até se a gente para pensar nesses 450 anos que um plástico demora para se decompor, os primeiros plásticos feitos ainda estão por aí. E aí uma das perguntas que a gente faz é quando isso vai acabar? Como que a gente vai achar uma saída desse labirinto? O jeito que a gente junta esses diferentes plásticos e transforma eles em uma coisa nova é através da solda com ferro de passar comum, que quase todo mundo tem nas suas casas. Então, quando a gente faz uma atividade educativa, uma oficina, que a gente ensina essa técnica, as pessoas também viram autônomas para levar essa técnica adiante e transformá-la em coisas novas também. Essa obra foi até um desafio para a gente de como que a gente se posiciona, qual que é a mensagem mesmo que a gente quer passar. E uma bandeira realmente faz com que você tenha que ser sintético. Você cabe uma frase em cada uma. E isso fez com que a gente refletisse qual que é o centro da nossa mensagem, o que a gente está tentando comunicar. E a gente está muito animado para descobrir o que essas pessoas nessas cidades e contextos diferentes também têm para demandar sobre esse assunto. Essa ideia de um labirinto, de um entre meios, assim, eu acho que busca trazer eles para essa sensação de ser inundado por essa quantidade de malhas plásticas, né? É como que se a gente quisesse materializar esse acúmulo desse material doméstico que às vezes é visível, mas às vezes não é tanto. Às vezes ele se acumula ali dentro da sua cozinha, mas logo isso passa. Mas ao mesmo tempo tem saídas, então não é um labirinto sem saída. Existe uma saída, né? Então a gente quer trazer essa sensação de acúmulo, de estar rodeado de malhas plásticas, mas com possibilidades de novas perspectivas e de soluções coletivas.